Bom dia, Brasil! Boa noite, Austrália! Como vocês estão nessa quarta-feira, meio de semana? Já estamos na metade de fevereiro. Esse ano, pra mim, sério, 2025, janeiro e fevereiro já foram um ano inteiro. Um ano inteiro pra mim. Já tô precisando de férias. Tudo de novo. Como vocês estão? Como essa semana está sendo pra vocês? Essa semana começou meio complicada pra mim, mas como eu falei na outra live, eu utilizei as ferramentas e me trouxe de volta. Hoje eu fiz uma aula funcional, não sei se é funcional, mas é uma modalidade de aula que tem aqui na Austrália, chama F45, que é funcional 45, que ou fitness 45, não sei. Mas é uma aula de 45 minutos, é um tipo de HIIT, então é de alta intensidade, acelera bastante os nossos batimentos cardíacos. E, não sei se vocês sabem disso, mas todo exercício que aumenta os nossos batimentos cardíacos, eles liberam serotonina e endorfina, ou uma dessas duas, ou as duas. Mas as duas são hormônios do bem-estar, que fazem a gente se sentir bem, que faz a gente se sentir feliz, digamos assim. Então, dica: se você não está se sentindo muito bem, se você está se sentindo meio down, meio depresinha, vai fazer exercício de alta intensidade. Vai correr, vai andar de bike, vai fazer alguma aula que aumenta os seus batimentos cardíacos, tá? Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu tava pesquisando algumas coisas para um projeto que eu tô trabalhando. E veio muito sobre autoconhecimento. E aí você vai falar assim, Juliana, óbvio, né? É só isso que você fala. Seu Instagram inteiro é sobre autoconhecimento. A análise corporal inteira é sobre autoconhecimento. Como que não vai vir autoconhecimento? Eu sei. Mas o que eu quero dizer é que o autoconhecimento, às vezes, especialmente pra mim, que trabalha tanto com isso, às vezes ele fica banalizado. E eu fico imaginando pra vocês que estão sendo sobrecarregados na internet com um monte de informação sobre autoconhecimento, autoajuda, desenvolvimento pessoal e não sei o quê. E aí, vocês às vezes devem olhar e falar assim, isso aqui é um monte de balela. Não é possível que tudo se resolve com isso. Não é possível que tudo se resolve com autoconhecimento. E assim, sabe por que a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento? E por que é uma jornada sem fim? Porque assim, eu que trabalho com isso, eu que ensino isso, eu caí presa de acontecimentos que eu esqueci. Eu esqueci de coisas que eu deveria saber, que eu nunca mais deveria esquecer. Mas eu esqueci. E aí eu tive que ir atrás de novo e resgatar essas coisas. E são coisas relacionadas a autoconhecimento. São coisas relacionadas a quem eu sou. E a gente não pode deixar a peteca cair nesse sentido. Porque o que acontece? O autoconhecimento, ele é uma jornada que ela tem começo, meio e meio e meio. Ela nunca tem fim. A gente vai morrer, a gente vai embora dessa vida e a gente ainda vai estar adicionando coisas. Porque nós somos seres em constante evolução. Nós estamos sempre mudando nossos gostos, Um grande exemplo, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, eu era uma pessoa, até mais, eu vou dizer, eu era uma pessoa absurdamente colorida. Eu ainda sou, tá? Eu ainda sou. Mas eu não sabia usar coisinhas simples.
eu não conseguia. Eu achava muito, tá faltando. Hoje eu consigo entender quando e onde eu me sinto à vontade para usar. Não quer dizer que o tempo todo eu tenho que estar espalhafatosa e chamando atenção. Quer dizer que a Juliana de antes estava errada? Não. Quer dizer que a Juliana mudou. Quer dizer que a Juliana evoluiu. Evoluiu no sentido de, né, continuou caminhando. Não é que um tá certo e um tá errado. E eu tô falando tudo isso por quê? Você sabe quem você é? Se alguém te perguntar agora, se eu te perguntar agora, quem é você? O que você vai me responder? Muito provavelmente você vai virar pra mim e vai falar assim: eu sou médico, eu sou advogado, eu sou psicólogo, eu sou gerente da empresa tal, eu sou mãe da Bianca, eu sou pai do Jefferson, eu sou marido da Kátia, eu sou esposa do Thiago. Nada disso é quem você é. Nada. Não, claro que é. A maternidade define super o matrimônio, ser esposa de alguém, ser marido de alguém, super define. A minha forma de enxergar o mundo, porque eu sou médico, porque eu sou advogado, super define. Não. Porque a maternidade define várias coisas na vida de uma pessoa, mas para cada uma vai ser diferente. Para cada uma vai ser trazida diferente, porque cada pessoa é diferente. E aí, eu te pergunto, quem é você? Quem é você? Quem é você? Do que você gosta? Do que você não gosta? O que você faz com facilidade? Quais são suas habilidades? Quais são seus talentos? Quais são as coisas que são difíceis para você? O que é desafiador para você? Quais são as suas sombras? Qual parte de você é muita luz? Qual parte de você é muita sombra? O que traz brilho para o seu coração? O que você faz de olho fechado? O que você não faz nem com uma lupa na cara? O que você faz por horas e nem percebe? O que para você fazer por 5 minutos é a maior sofrência do mundo? Você sabe? Você sabe responder todas essas perguntas? Principalmente, quais são as suas necessidades? O que você precisa que aconteça no seu dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, para que você fique bem? Mas aí você tá falando que a gente precisa de coisas de fora para sentir bem por dentro. Não. Porque, espiritualmente falando, a nossa paz não tem que depender de nada nem ninguém, né? Um Buda Zen, Master, Ultra Blaster, pode estar o pau torando, pode estar caindo bombas e ele tá aqui em paz, porque a paz é interna. Mas, como eu penso que nenhum de nós chegou ainda nesse lugar, nós precisamos da vida externa para trazer acalento pra gente. Isso não é dizer que se eu não receber um elogio no trabalho, eu tô triste. Se o meu marido não falar que me ama absolutamente todos os dias, 3 vezes por dia, eu tô triste. Entende a diferença? Mas me alegra, eu fico feliz quando eu vou pra praia. Se eu vou pra praia ver um pôr do sol, se eu caminho no parque que tem do lado de casa,
se eu converso com a minha irmã no telefone, se eu vejo minha sobrinha no telefone. Eu não fico infeliz se eu não vejo minha sobrinha no videocall, mas eu fico muito mais feliz quando eu vejo. Ter essa constância dela na minha vida me deixa mais feliz. Então, assim, a gente tem que entender quais são as nossas necessidades. Porque ler um livro me deixa feliz. Acordar cedo me deixa feliz. Fazer exercício me deixa feliz. Fazer o meu devocional todo dia me deixa feliz. Ter troca com pessoas que são importantes pra mim me deixa feliz. Então, assim, o que eu tô querendo dizer são coisas que são únicas pra você. Tem gente que pintar deixa feliz. Eu adoro, mas eu não sei pintar. Eu compro um negócio que se chama Paint by Numbers, que é pinte por números. Que inclusive, essas duas pinturas aqui atrás, eu pintei assim. Tipo o caderninho de pintura de criança, que tem o número 1, 2, 3, 10, não sei o quê. E aí as cores vêm em cada uma, e aí você só pinta ali onde tá marcadinho. Nossa, aquilo me traz uma paz. Eu fico ali pintando, concentrada. É um tipo de meditação. E eu não sei pintar. Dei meus pulos. Dei meus pulos pra fazer o que eu gosto. Porque eu sei que eu gosto daquilo. Quais são as suas necessidades? Eu falo muito quando eu falo sobre análise corporal, que a análise ela faz a gente entender exatamente quais são as necessidades de cada um dos traços, porque cada traço tem necessidades muito específicas. Tem traço que precisa ficar sozinho. Tem traço que não suporta ficar sozinho. Tem traço que precisa mostrar suas conquistas para as pessoas. E isso não é dizer que a pessoa está querendo esfregar na cara de ninguém. Mas ela batalhou duro por aquilo. Por que ela não pode pegar e falar assim, olha aqui minha medalha que eu ganhei? Sem se sentir mal. E aí, muitas vezes ela tá num ambiente, e é por isso que eu falo muito de ambiência, ela tá num ambiente, às vezes nem é tóxico, mas é um ambiente que não é favorável. E aí ela mostra isso, ela pega e fala assim, olha a minha conquista, e aí vem alguém e fala assim, nossa, como você é... Como é que é a palavra? O oposto de humilde. Sabe? E aí você não pode mostrar um negócio porque você é mostrão. Tem gente que precisa competir e sentir que tá ganhando. Isso não quer dizer que só dá pra competir na coisa ruim. Não! Vai jogar, vai fazer algum esporte, algum jogo. Cara, dá até pra competir xadrez. Tudo você pode virar pra uma coisa boa ou pra uma coisa ruim. Só que se você não entender que você tem uma necessidade daquilo e aquilo é uma coisa real, você não vai entender o que você precisa fazer com aquilo. Tem gente que precisa ter muita certeza do que tá fazendo antes de fazer. Tem que ter muita certeza antes de mostrar para os outros. Tem gente que que tem ideias mirabolantes, só que aí ela conta as ideias para as pessoas e as pessoas já caem matando em cima e falam assim, você tá louco, isso aí é besteira e não sei o que. E a pessoa nunca mais. Só que ela precisa daquilo. Ela precisa ter liberdade criativa. E ela não tá num ambiente que permite isso pra ela. Tem gente que precisa falar. Tem gente que precisa chorar. E às vezes tá num ambiente que não pode falar, que não pode chorar, que não pode demonstrar suas emoções. Tem gente que
precisa fazer as coisas muito rápido. E aí elas estão com pessoas que precisam fazer mais devagar, porque elas precisam ter certeza. E aí dá treta. Só que você precisa entender quais são as suas necessidades. Tem gente que precisa se sentir o melhor em tudo. Nossa, que pessoa insuportável, Juliana. Eu sei. Eu sou uma dessas pessoas. Inclusive, são pessoas que têm uma tendência muito grande a procrastinar. É a síndrome do impostor. É a síndrome do não sou bom o suficiente. Porque se não for pra fazer pra ganhar medalha de ouro, eu nem faço. Só que se você não entende isso sobre você, você não consegue fazer nada a respeito. Porque tá no escuro. A gente precisa trazer as coisas pra consciência. Quando eu falo necessidades, eu não tô só falando de glitter. Eu tô falando das coisas complicadas também. Eu tô falando dos desafios. Não é só das coisas boas. Não adianta a gente começar a trilhar o caminho do autoconhecimento e achar que só vai achar purpurina. Não é. Você vai encontrar muito monstro. Você vai encontrar muita coisa feia que você não vai assumir pra você. Eu, vitimista, nem a pau. Imagina. Eu, dependente emocional, essa leonina braba, mega independente que eu fui a vida inteira, você tá maluca? Não é fácil. Mas a gente precisa fazer, porque se a gente não se abrir pro que se mostra quando a gente começa a trilhar isso, a gente não tem poder para resolver. E outra coisa que acontece quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe muitas vezes quais são nossos talentos. A gente não sabe muitas vezes o que a gente faz bem. E o tanto de gente que eu escuto falando eu não sou bom em nada. Isso é impossível. Não é possível você não ser bom em nada. Só que o que acontece também, a gente vive num mundo que... se você é bom em matemática e ruim em português, vai estudar português. Porque você precisa ser mediano em tudo. E aí vem a definição do medíocre. Aí ao invés de você mandar mais ainda em matemática e fazer um português que dê pra você viver, não. Você para de olhar pra matemática e vai estudar o português. Você é bom em oratória, mas você é péssimo em escrita. Não, vai treinar escrita. Não vai dar palestra não, vai escrever um livro pra você ficar bom em escrita. Gente, isso é bizarro. Isso é bizarro. E aí a pessoa passa a vida inteira falando assim, eu não sou bom em nada. Porque aquilo que ela tinha facilidade pra fazer lá atrás não foi nutrido. Ela foi levada a acreditar que é normal. Porque veja só, a gente não percebe aquilo que a gente é bom porque pra gente é normal. É normal. Um exemplo, não no lado positivo, mas assim, eu entendi recentemente que eu sou uma pessoa que pensa demais. A minha cabeça pensa muito, ela me leva pra Marte e volta. E eu não sou uma pessoa necessariamente ansiosa. Eu tenho um tipo específico de ansiedade e que eu também descobri recentemente. Mas eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu não fico pensando trocentas opções mirabolantes e não sei o quê. Mas dependendo do assunto, eu penso, não vai ser isso. Certeza que essa pessoa, isso. Tipo, não é que eu penso em várias alternativas, eu penso em uma. E eu foco naquela. E pra mim é aquela certeza. Tirei de sovaco. Não tem base nenhuma.
Só que a minha imaginação foi para um lugar absurdo. E aí pega a minha imaginação com a minha necessidade de controle, enfim. É uma meleca que eu ainda estou entendendo tudo. Mas eu vim a descobrir recentemente que eu penso demais. Existe uma frase, uma palavra para isso em inglês, e eu não acho uma palavra para isso em português, que é overthinker, que é exatamente essa tradução. Pensar demais. E pra mim eu nunca entendi que eu pensava demais. Pra mim, todo mundo fazia isso. Então assim, se o meu chefe falava pra mim, você precisa fazer isso, eu falava assim, por quê? Ah, por quê? Isso. E aí eu começava a pensar em coisas e possibilidades e falava assim, tá, mas se eu fizer isso desse jeito aqui, vai acontecer isso. Se eu fizer isso desse jeito aqui, vai acontecer aquilo. Por que a gente não faz assim? Não, porque eu quero que faça assim. Eu ia muito rápido nisso. E aí, eu achava que todo mundo era assim. Eu achava que isso era um normal. Porque pra mim, assim, se eu entender o porquê das coisas, eu faço isso melhor. E talvez você escute eu falando isso e fale assim, ué, mas não é assim? Eu também acho, se eu entendo o porquê, eu faço melhor. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo que precisa de saber o porquê. Não é todo mundo que tem essa necessidade. Eu atribuía muito isso à curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Mas hoje eu vejo que tem muitos elementos desse pensar demais, junto com a necessidade de controle, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é, eu não via isso em mim. Porque pra mim isso era normal. Todo mundo fazia isso. Então, quando você faz algo que é único, a menos que alguém venha e te conte, e te fale, e te mostre, pra você é normal, pra você todo mundo faz aquilo. Você não consegue entender que é diferente. Você não consegue entender que aquilo é um plus. Eu lembro uma vez, a primeira vez que falaram pra mim que eu sabia explicar as coisas muito bem. E eu fiquei assim, hã? Entende? As pessoas geralmente precisam vir contar pra gente algo que a gente faz de forma excepcional, de forma além do normal. Porque pra gente aquele além é o normal. Então muitas vezes o que acontece é a gente deixa os nossos talentos escaparem, a gente não trabalha em cima dos nossos talentos porque a gente nem sabe quem eles são. E isso, infelizmente, leva as pessoas a trabalhos que não trazem satisfação nenhuma. Passar a vida inteira num trabalho porque, eu preciso do dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, gente. Todo mundo. Mas você pode trabalhar com alguma coisa que esteja mais alinhada com o seu talento, porque vai se tornar mais prazeroso. Pode ver, todo mundo tem alguma coisa que faz que não percebe o tempo passar. Não percebe. Ficar aqui falando com vocês é uma dessas coisas pra mim. Se deixar, eu fico horas debatendo um assunto, destrinchando um assunto, especialmente da minha área, autoconhecimento. Se for um relacionamento tóxico, então, vixe, tem hora pra acabar. Ler, criar projetos que estão relacionados à minha área. Eu não vejo o tempo passar. Eu fico horas estudando análise corporal. Eu fico horas. Todos nós temos. Não seria mais legal a gente trabalhar desse jeito, no flow, ao invés de ficar, meu Deus do céu, me tira daqui. Cheguei, 9 horas,
9h05, 9h10. Nossa, quanto tempo até às 5 da tarde? É horrível. Todos os dias, gente, todos os dias. Autoconhecimento, ele serve para infinitas coisas. Mas principalmente para a gente facilitar a nossa própria vida. Porque quando a gente não... E por que todo mundo fala de autoconhecimento? Ah, é porque tem que ter autoconhecimento. Relacionamento tóxico vai ter autoconhecimento. Dependência emocional precisa de autoconhecimento, autoestima. Por quê, gente? Quando a gente não se conhece, existe um buraco interno que às vezes a gente nem tá prestando atenção e nem tá percebendo, mas esse buraco existe. A gente não entende. Quando a gente não sabe quem a gente vai buscar no que a gente faz. É por isso que muitas vezes, quando a gente pergunta quem é você, vocês respondem: eu sou um médico, eu sou um enfermeiro, eu sou um pedreiro, eu sou um escritor. Você leva para o que você faz. Só que o que você faz é a segunda instância. A primeira é quem você é. Só que quando você não sabe quem você é, você já puxa para o próximo, o que você faz. Só que se você não sabe a primeira, a segunda não vai estar atrelada com a primeira. Porque isso aqui é desconhecido. Então a segunda talvez não te traga benefício nenhum ao longo do caminho, sabe? Porque você apareceu isso aqui e dava um dinheiro bom na época, continuei. Aí depois passou 10 anos, falei, não vou mudar, né? Porque 10 anos, já tô fazendo isso aqui há 10 anos. Ninguém tá falando aqui que a gente tem que trabalhar com conto de fadas, entendeu? Não é, porque mesmo dentro do meu trabalho, tem hora que eu não aguento. Tem hora que a minha bateria social, que é grande, ela acaba. Tem hora que eu falo, eu não aguento mais gente reclamando pra mim. E aí, como eu me conheço, como eu sei que dentro de mim existe tanto a pessoa que precisa estar com as pessoas, que precisa conversar, que precisa chorar, que precisa ter troca, que precisa socializar, também existe a pessoa que precisa ficar quieta, que precisa ficar no canto dela, que precisa de um livro, entrar no mundo imaginário, ir pro mundo de Alice e me deixa. Eu também preciso disso, só que eu sei disso. E como eu sei disso, eu não fico forçando esse aqui a existir mais do que ele deve. Quando eu percebo que esse aqui esgotou, eu fecho ele e vou para esse aqui, que é o me deixa em paz. Não estou aqui, fechado para reforma. E quando eu volto, esse aqui tá com tudo. Só que a gente tem que saber. A gente tem que saber para poder se nutrir do que a gente precisa. A gente precisa entender as nossas necessidades. Porque é o que elas já falam, necessidades. O problema é que quando a gente não sabe quem a gente busca no que a gente faz. O que a gente faz, ele é externo. E a gente vai buscar nos outros, seja em situações, seja no trabalho, seja em relacionamentos, pessoas. A gente vai buscar nos outros um preenchimento desse buraco que tá dentro da gente. E é por isso que eu falo que esse buraco nunca vai ser preenchido com o outro. Não importa o que aconteça. Não importa quão bom o outro seja, ele não vai preencher esse buraco. Porque esse buraco precisa de você. Esse buraco precisa que você entenda quem você é. Para você colocar dentro desse buraco o que ele precisa. Então, autoconhecimento, na minha opinião, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Porque se você não sabe o que você precisa, você nunca vai poder se dar essas coisas. E aí você vai pra fora torcendo, rezando para que a outra pessoa adivinhe. Para que a outra pessoa saiba magicamente o que você precisa. Vai que na sorte essa pessoa dá pra mim o que eu preciso.
Ou então passar a vida inteira num trabalho que não te traz satisfação. Gente, meu histórico é cinema e televisão. Eu fiz rádio e TV no Brasil, depois eu fiz pós de cinema nos Estados Unidos. Vim pra Austrália 10 anos depois que eu me formei. 10 anos de profissão. Vim pra cá e larguei tudo. Porque a vida me deu um chacoalhão absurdo, me colocou num outro caminho e eu falei, aquilo ali não faz mais sentido. Existe um porquê do que eu queria aquilo. Hoje eu entendo e ainda tem resquícios daquilo, mas que eu posso trazer pra cá, pro que eu tô fazendo hoje, de outras formas. Mas aquilo não orna mais comigo. A vibe da televisão, a vibe de Hollywood é pesada pra mim hoje. Que sou uma pessoa mais espiritualizada, que sou uma pessoa que entrou mais em contato com Deus, que, sabe, não orna mais. E tá tudo bem. Gente, o cara que fez KFC, o capitão, sei lá o nome dele que eu nunca lembro, ele criou o KFC, ele tinha 60 anos de idade. 60 anos de idade. Ele ficou milionário, mas obviamente foi depois disso. Porque vocês acham que com 30, 35, 40, 45, 50, tá tarde demais? Dá um desespero, claro que dá. Mas eu acho que se você parar pra pensar, dá muito mais desespero pensar que você vai ficar nesse trabalho, nessa vida, por mais 20, 30 anos. Não dá. Em mim dá. A gente precisa buscar viver a nossa melhor vida hoje. Isso não é dizer que as coisas vão acontecer no tempo e na hora que você quer. E eu tô falando isso tanto pra você quanto pra mim. Porque meu nome, Juliana Controladora Scalese. É complicado. É complicado. É uma coisa que eu estou trabalhando muito em mim. Abrir mão do controle. Uma hora vai. Está indo. Mas a gente tem que viver o agora da melhor forma que a gente pode. A gente precisa entender o que a gente quer alcançar. E entender que vai ser no tempo que tiver que ser. Porque você precisa maturar para se tornar essa pessoa que vai viver essa vida. Porque você só vive a vida que você está disposta a viver. Se você não está vivendo a vida que você quer viver, é porque alguma coisa precisa mudar. Você precisa se tornar uma outra pessoa. A pessoa que você é hoje dá conta de viver a vida que você vive hoje. Eu vou repetir. A pessoa que você é hoje só dá conta de viver a vida que você vive hoje. Para você viver uma vida diferente, para você viver uma vida melhor, para você viver a vida que você quer viver, você precisa se tornar outra pessoa. E todos esses processos que eu tenho falado aqui para vocês, que eu falei na segunda, na live, vieram de orações minhas, pedindo a Deus para me mostrar o que eu precisava fazer, quem eu precisava me tornar para viver a vida que eu queria viver. E aí eu levei um tabefe, assim. Nossa, quer entender? Então calma aí, vou te mostrar. Foi pesado, foi pesado, foi pesado. Como eu falei antes, eu quase quis desistir. E se não fossem as ferramentas, eu não teria continuado. Mas é para isso que a gente tá aqui. A gente precisa sair dessa vida melhor que a gente entrou, gente. Precisa.
E o único caminho para isso é o autoconhecimento. O único caminho para isso é você entender quem você é, o que você precisa e se dar essas coisas. Se você não se der o que você quer, o que você precisa, ninguém mais vai. Foi-se a época que mamãe e papai davam as coisas pra gente. Foi-se, não tem mais. É você. É só você. Só que não adianta você ficar se dando as coisas que não tem significado. Não adianta ficar se dando as coisas erradas. Imagina assim, você tá na neve e aí você tá com calça, você tá com bota, você tá com gorro, você tá com luva. Só que aí você tá de camiseta de manga comprida e não tem casaco. Aí vem um monte de gente e te dá calça, te dá tênis, te dá sapato, te dá luva, te dá gorro. Ou então você sai e vai nas lojas e só entra em loja de calça. Só entra em loja de calça. Você tá se dando um monte de calça, mas você já tem. Você não precisa de calça. Você precisa entender que você precisa do casaco e ir atrás do casaco. Faz sentido pra vocês? Autoconhecimento não é balela, gente. Não é balela. Se você tá se contando que autoconhecimento é superestimado, que é coisinha de Instagram e não sei o que, já te aviso que é você se sabotando. Que é o seu ego não querendo deixar que você avance. Que é o seu ego que protege a gente, basicamente, não querendo que você enxergue o que precisa ser visto sobre você para você evoluir. Não faça isso com você mesma. Não faça. Você precisa de ferramentas que tragam luz na sua vida. Luz em quem você é. Porque quando a gente coloca luz, a sombra vai. Não tem sombra onde tem luz. A sombra é formada onde não tem luz. Se você iluminar as partes de você que estão escuras, elas vão ser eliminadas. Fechou? Falei o que veio, falei o que eu senti, enfim, falei um monte, como sempre. Era pra ser uma live de 10 minutos, não sei fazer isso. Aceita que dói menos, falo isso pra mim. Tá bom, meus amores, então é isso. Não sei se eu consigo vir mais essa semana, mas, como sempre, me mandem perguntas, me mandem mensagens, se tiverem dúvidas, se tiver algum assunto que vocês querem que eu aborde, qualquer coisa, manda lá pra mim que eu vou adorar falar com vocês, tá bom? Um beijo pra vocês.